Caríssimos, vamos para o segundo vídeo dos títulos executivos? Muito bom. Então, olha, a definição. O título executivo, ele é o documento previsto pela lei que serve para embasar atividades executivas do Estado. Compreende? Serve para... Deixa eu arrumar a luz. Serve... O estúdio aqui é improvisadíssimo, meus queridos, mas a gente vai se acertando. Serve para, então, o título executivo define-se como documento previsto pela lei para embasar atividades executivas do Estado. Se tratar de título executivo judicial, produzido pelo judiciário, passa pelo cumprimento de sentença. Se tratar de título executivo extrajudicial, produzido particularmente pelas partes, a atividade já é outra. É atividade executiva, mas dentro do processo de execução, que daqui a pouco, daqui a alguns encontros, a gente fala sobre ele. Finalidade do título executivo. O título executivo afasta a atividade cognitiva do Estado. Finalidade: basear, lastrear, fundamentar execução, cumprimento de sentença, e afasta a necessidade de vias cognitivas, ok? A atividade do Estado se desenvolve a partir de atos de força para cumprimento da obrigação, para cumprimento da sentença ou cumprimento de um título extrajudicial, um cheque, por exemplo. Dá para ter ideia do que é isso? E nós estamos dizendo o seguinte, que o título executivo, assim ou é, quer dizer, é título executivo porque é previsto na lei. Por exemplo, o que interessa mais de perto agora para nós. Artigo 515, 515. Eu tenho a relação dos títulos executivos judiciais. Eu tenho um elenco dos títulos executivos produzidos no judiciário. Então eu espero que vocês, com bastante calma, se debrucem sobre esses dispositivos e entendam. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre eles, mas mais de passagem. Fica aqui a relação dos títulos executivos judiciais que passam pelo cumprimento de sentença estão no artigo 515. Claro, se é título executivo é porque eu reconheci nele as três condições, os três requisitos básicos, os três conteúdos básicos: certeza, liquidez e exigibilidade. Pouco importa a ordem. Certeza, liquidez e exigibilidade estão presentes no título. Ele é executivo. Vamos adiantar um pouquinho o nosso tema e observar. Pode ocorrer que o nosso título contenha certeza, contenha exigibilidade, mas falta o terceiro, por hipótese, liquidez. Pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Veja, se você tiver um título judicial ao qual falta liquidez, caminha um pouquinho no seu Código de Processo Civil. Caminha não. Volta um pouquinho, me perdoe, para o artigo 509. O que nós temos? Liquidação de sentença. Olha que interessante. A sentença pode ser ilíquida? Pode. O que se quer, o que se deseja é que a sentença traga o montante da obrigação. Traga a extensão da obrigação. Quanto em dinheiro tem que ser pago, qual quantidade de sacas de café deve ser entregue, qual quantidade de construção civil precisa ser produzida. Isso é liquidez. O título judicial ilíquido
passa primeiramente pelos procedimentos de liquidação, que eu vou trabalhar amanhã com vocês, ou para a aula de quinta-feira, melhor. Quinta-feira eu trabalho com vocês liquidação de sentença. Então observe, título judicial tem que ter certeza e tem que ter exigibilidade, isso tem que estar na sentença. Quem é credor, quem é devedor, qual é a natureza jurídica da obrigação, a partir de que momento a obrigação tem que ser cumprida, isso são elementos da sentença, não tem como. Pode ser que o juiz deixe para indicar o montante, a liquidez, através dos procedimentos de liquidação de sentença. Isso é possível, o dia inteiro tem isso, viu? Vocês encontram no meio forense. A sentença indica quem é credor e quem é devedor, indica qual é a natureza jurídica da obrigação, indica quando a obrigação tem que ser cumprida, mas não indica limites, não dá liquidez. Artigo 509, liquidação de sentença, é um tópico que nós vamos trabalhar daqui a pouco, para quinta-feira. Observe, meus queridos, essa possibilidade de liquidação de um título para torná-lo executivo, para encontrar o terceiro requisito dele. A liquidação só se admite para título judicial. Título extrajudicial, não existe possibilidade de se fazer liquidação dele. Aí é um procedimento que vocês verão, né? É o que a gente espera, tomara, no semestre que vem, a partir de agosto, a chamada ação monitória, que é um procedimento especial que o professor de Processo Civil 3, Processo 3, trabalha com vocês. Então aguarde. O que acontece com um título extrajudicial que é ilíquido? Ação monitória. Isso tudo é tema do semestre que vem. Fiquem tranquilos que o professor vai dar conta para vocês. Tá legal? O William, de noite, eu de manhã, a gente trabalha isso. O que é importante agora? Eu tenho um título judicial, que é certo, que é exigível, mas não é líquido. O que eu tenho que fazer? Passar pelos procedimentos da liquidação de sentença, procedimentos esses que estão expostos no artigo 509, 509. Meus queridos, olha, eu estou fazendo uma repassada aqui para ver se o que eu me propus para hoje eu fiz, eu acho que está assim passada, ou passadas essas ideias básicas, como noções introdutórias do cumprimento de sentença. Combinado, meus queridos? E agora pelo SGA eu também passo ali um roteirinho disto que eu falei, um esquema seco desses 2 vídeos. E vocês tendo dúvidas, passam, a Amanda fez isso, né, Amanda? Você me passou aí uma pergunta pelo SGA e a gente vai respondendo aqui nesses vídeos nossos, vamos conversando. Então, se me permitem um adendo, quando nós falamos de remessa necessária, lembram do vídeo passado? A remessa necessária, nós vamos encontrar limitações para a remessa necessária. Veja, conforme o valor da condenação da fazenda, nem compensa, a ideia é essa, nem compensa passar pela segunda instância, essa questão de custo-benefício não passa dentro de determinados limites, que a cada pouco esses limites estão sendo alterados, limites lá de condenação em quantia certa, da Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, enfim. São alguns limites aí que compensa pagar, cumpre. Não fica passando pelo crivo da segunda instância. Né? E um outro limitador que vocês encontraram aí é o da decisões, dos precedentes.
Então veja, se o que foi decidido está de acordo na mesma linha dos precedentes, IRDR, assunção de competência, enfim, matérias simuladas, enfim. Se eu verifico que a decisão contra a Fazenda Pública está exatamente na linha dos precedentes, não há que se falar em remessa necessária. Até porque, na segunda instância, temos que obedecer os precedentes, cumprir os precedentes. É bobagem eu fazer remessa nessa situação. Então eu tenho os dois limitadores. Se o limite da condenação ultrapassar os valores mínimos estabelecidos, remessa necessária. Não ultrapassa, está abaixo, não remete. O outro filtro, se a decisão está consoante, conforme, adequada aos precedentes, também não tem necessidade de remessa para a segunda instância. Não se fala em remessa necessária. Passa a ser desnecessária. Então, na verdade, se inclui numa situação ou se inclui em outra, ainda, por exemplo, que o valor de condenação seja superior àqueles limites mínimos, mas a matéria é simulada, não se remete. A matéria está pacificada nos precedentes. O filtro atua e não se remete. Amanda, se eu não fui claro, por favor, você me pergunte novamente, tá bom? Meus queridos, um grande abraço para vocês. Firme aí, todo mundo em reclusão, todo mundo recolhido, para que a humanidade possa ultrapassar esse gravíssimo momento, né? De portas fechadas, não é receber parentes em casa, receber amigos, tá bom? Fecha as portas, fica você com o seu núcleo familiar durante um tempo aí que a gente passa por isso também, viu? Com algum sofrimento, mas... e desprendimento, sobretudo. Meus queridos, um grande beijo para vocês, viu? Boas atividades, bons estudos. Lembrando que atividades de avaliação a gente vê outra hora. Não estou muito preocupado com isso agora não, tá bom? Agora é fazer estudos, é passar o conteúdo e vocês entenderem o que tem que ser passado. Depois, com calma, a gente avalia sem nenhum prejuízo para vocês. Compreenderam o que eu estou dizendo? E esse é um trato que fica aqui entre nós apenas, tá bom? Não espalhe para a torcida do Corinthians aí, que é muito grande, muita gente fica sabendo. Valeu, meus queridos. Beijão para vocês. Tchau.